Bom dia a cada uma e a cada um. Senador Tomás, que preside a sessão, senhores senadores, senhoras senadoras. Senador Tomás, o senhor tem sido um dos que mais comparece aqui, mais assiste às falas, e o senhor deve ter percebido que eu, em geral, falo mais como senador da República, representando o Distrito Federal, do que um senador concentrado nos temas locais do Distrito Federal. Mas chega certos momentos em que eu tenho que assumir, sim, a minha responsabilidade de representante do povo do Distrito Federal e falar de Brasília. Até porque o senador da República, ele tem que saber, lembrar e cuidar que o Distrito Federal é a capital de todos os brasileiros. Falar de Brasília é falar um pouco do Brasil inteiro. E é sobre o Distrito Federal que eu quero falar. É sobre a capital do Brasil que eu quero falar. É sobre o sistema de limpeza e o sistema de transparência pública que eu quero falar. Fazendo 15 perguntas ao governo do Distrito Federal, porque as últimas que eu fiz, assinadas em um documento por mim e pelo senador Rodrigo Hollenberg, um mês e meio depois, não mereceu a menor consideração do governador do Distrito Federal. Algumas considerações, consultas sobre um acordo que ele está fazendo, que nos parece, e a toda a população brasiliense, absolutamente injustificável de contratar uma empresa de Singapura para pensar o futuro do Distrito Federal, desprezando a competência de brasileiros de todas as partes e de brasilienses que depois de 50 anos já temos aqui. E não só isso, desprezando a transparência, porque ninguém sabe a razão de uma empresa de Singapura e por que esta empresa, e nem mesmo o que ela vai fazer exatamente. Mas hoje é um outro projeto que nos preocupa, talvez até mais, porque não diz respeito a pensar o futuro que o governo irresponsavelmente pode contratar e depois rasgar o documento e não atrapalhar nossa vida. Claro que ficaria a pergunta de quem gastou e quem ganhou com isso. Mas hoje é algo que diz respeito ao dia a dia. O governo do Distrito Federal está pensando em substituir o sistema atual de limpeza urbana, um sistema histórico que o Brasil tem, que Brasília tem, através do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal, uma empresa que é da idade do Distrito Federal, e que combina o seu trabalho com parcerias públicas, privadas, com entidades, com grupos, com empresas que fazem serviços específicos. Pois bem, o governo está se propondo a substituir tudo isso por uma empresa. Mas não é uma empresa para fazer isso ou aquilo, é uma empresa para fazer da varrição ao tratamento dos resíduos sólidos. Isso não vai dar certo. E não vai dar certo ao custo de 13 bilhões de reais, porque se trata de um convênio, de um acordo por 30 anos. 30 anos o governo do Distrito Federal ficará amarrado a uma empresa e todo o sistema de limpeza urbano das cidades do Distrito Federal, todo o sistema ficará ligado nas mãos de uma única empresa. Em 30 anos, empresas quebram. Imagine se esse acordo fosse feito 10 anos atrás, ou 5, com a Delta, por 30 anos. As empresas sofrem problemas de continuidade. Vamos deixar a limpeza da capital do Brasil nas mãos de uma empresa por 30 anos, cuidando da varrição daquele pequeno gari até os mais importantes sistemas de usinas de tratamento. E o governador não explica, não responde. Por isso, eu quero fazer aqui, de público, para o Brasil, as perguntas que estamos fazendo ao governador e que ele precisa, tem obrigação de responder. A primeira é por que até agora não foram divulgados ou disponibilizados os estudos de viabilidade técnica e econômica, nem os anexos do edital do contrato, e por que não constam das minutas do edital e do contrato informações relevantes, como, por exemplo, o próprio valor estimado para o contrato.
Por que é que isso não está sendo feito? Eu tive acesso. Eu tive acesso por meios que não foram de uma publicização, mas porque, como ex-governador, como senador, tenho acesso a certas pessoas. Foi preciso usar uma forma de conseguir, eu não vou dizer espuriamente, porque isso nem deveria ser, e nem acredito que seja segredo, mas foi preciso usar o conhecimento de técnicos que, inclusive, trabalharam comigo no governo nessa área de limpeza, na área de saneamento, para poder ter essas informações e, inclusive, elaborar para mim um documento que serve de base a esse meu discurso, sobretudo o doutor Montenegro, que foi o grande presidente da Companhia de Água e Esgoto de Brasília no meu governo. A segunda pergunta é levando em conta que o sítio da Secretaria de Governo do Distrito Federal vem implantando um centro administrativo sob a modalidade PPP. Está sendo feito. E, além dessas iniciativas, outros projetos também são feitos de consultoria público-privada, como o Centro de Gestão Integrada no Hospital de Gama e outras unidades. Ora, eu sou um dos grandes defensores das PPPs. Como governador, tenho orgulho de ter sido um pioneiro na realização de parcerias público-privadas. Mas a lei número 11.079 de 2004, que institui normas gerais para licitação e contratação de parceria público-privada no âmbito da administração pública, estabelece no seu artigo 28, a União não poderá conceder garantia ou realizar transferência voluntária aos estados, distritos e municípios se a soma das despesas de caráter continuado derivados do conjunto das parcerias já contratadas por entes tiver excedido, no ano anterior, a 5% da receita corrente líquida do exercício. Ou, se as despesas anuais dos contratos vigentes nos 10 anos subsequentes excederem a 5% da receita corrente líquida projetada para o respectivo exercício. E aí vem a pergunta. O governo do Distrito Federal já deu publicidade à modelagem do conjunto de parcerias público-privadas que pretende implementar de modo a demonstrar que não vai ceder os limites prudenciais estabelecidos pela lei federal? Onde estão essas análises de que essa parceria não vai exigir mais de 5% da receita? Porque se exigir mais, é fora da lei. E, além disso, é arriscadíssimo, porque compromete o serviço com um serviço que poderá ser descontinuado. Quantas vezes o governo não tem que intervir em empresas? Nós vamos correr o risco de começar e depois ter de intervir, depois de pagar os custos. Uma terceira pergunta, senador, é quais são os custos anuais com os serviços operacionais terceirizados, que atualmente são contratados em 3 lotes pelo sistema de limpeza urbana para executar varrição, limpeza de logradouros e vias públicas com remoção de entulhos e objetos volumosos, coleta convencional, transbordo e transporte em carretas, e mais um lote específico para operação no chamado lixão do estrutural. E eu pergunto, em quanto tempo o GDF, o governo do Distrito Federal, espera que os custos anuais sejam reduzidos? Não é mais provável que tenha que haver um substancial aumento da taxa de limpeza urbana no Distrito Federal? Ou seja, nas análises que não foram apresentadas, não estão incluídas o que provavelmente vai acontecer, o aumento da taxa de limpeza urbana. O morador de Brasília terá provavelmente, a não ser que mostre um estudo convincente de que isso não vai acontecer, não estão fazendo. O morador de Brasília terá que aumentar a sua contribuição à limpeza para repassar a uma empresa privada ao longo de 30 anos. Quase todo o tempo da história do nosso Distrito Federal. E eu pergunto ainda sobre esse assunto. Como pode ser considerado sustentável um empreendimento no qual, pela modelagem econômica financeira que se conhece, a concessionária apresenta prejuízo nos últimos 9 anos de um contrato de 30 anos de duração? Pelo que nós analisamos, se é fato o que nós temos acesso como o possível contrato, durante alguns anos a empresa vai ter prejuízo. Quem vai manter isso? Como é possível?
está dentro dos cálculos de período de investimento para amadurecer o empreendimento? Uma outra pergunta: por que não realizar licitações para contratos de apenas 5 anos? Pelo menos na varrição, na coleta convencional ou na coleta seletiva. E volto a falar nisso depois. Por que 30 anos? E por que tudo isso? E por que 13 bilhões ao longo de todo o tempo? Os estudos de viabilidade é um outro ponto, técnica e econômica, na versão que eu tive acesso, examinam 2 cenários. O cenário 1, os serviços de varrição manual foram incluídos no objeto do contrato de parceria público-privada. E no cenário 2, esses serviços ficariam de fora. Quais as justificativas que fizeram com que um cenário 1 fosse adotado uma minuta de edital? E na minuta de contrato fosse colocado uma situação diferente. Por que tem um cenário 1 que foi usado e não tem a razão, a justificativa de não ficar com o cenário 2? Outra, os investimentos orçados no cenário 1 são estimados em 770 milhões. Este valor é apenas 6,6% do valor estimado para o contrato de 30 anos, o que faz nos pensar que o financiamento dos investimentos por intermédio de um concessionário privado não é, ou pode não ser, a principal razão para monopolizar os serviços de limpeza no DF. Aqui, levanta-se uma suspeita, e eu quero levantar aqui a suspeita. É possível que por trás dessa intenção haja outros interesses, e quando eu falo outros interesses, pode ser uso de recursos de uma forma não correta, seja legal, seja legitimamente. E não é um pouquinho de dinheiro. Nós estamos vendo um senhor, dono de uma empresa de publicidade, condenado a 40 anos, porque desviou alguns milhões de recursos de áreas para outras. Aqui eu estou falando de bilhões. Não vai ter calendário que chegue para decidir a tal da dosimetria, se constatar que por trás de tudo isso exige a manipulação indecorosa de recursos públicos. Por isso, eu faço a pergunta: qual será a principal razão para a iniciativa da PPP? Que nos convença. E fala aqui uma pessoa absolutamente favorável à PPP. Cheguei, durante a campanha que fiz pelo atual governador, de dizer, por exemplo, senador Tomás, que é uma coisa muito polêmica, que o cuidado de crianças não pode ser feito, sobretudo, e nem totalmente, por creches estatais. Nós precisamos de creches públicas. Eu tenho sido, talvez, o primeiro a defender que estatal não é sinônimo de público, nem público é sinônimo de estatal. Tem atividades estatais que não servem ao público, e tem atividades particulares que servem ao público. Então, mas qual é a razão para justificar a PPP? Outra pergunta é uma coisa muito simples. Este programa tem entre os itens a serem financiados pelo BID obras e instalações que serão também na PPP. E aí vem a pergunta: por que o compromisso do BNDES, através de seu fundo social, de financiar gratuitamente instalações de triagem de resíduos sólidos no DF, não está sendo levado em consideração na PPP? Se já tem condições de ter recursos do BNDES gratuitamente, por que é que a gente vai atrás de outro banco? Outra pergunta, lembrando um acordo, um contrato feito com os eleitores pelo atual governador quando candidato. Ele disse, vou ler, senador, ele lançou 13 propostas de Agnello para um saneamento de qualidade para todos. Ele diz lá: reestruturar os prestadores públicos e melhorar a qualidade do serviço, valorizando os funcionários de carreira, promovendo a capacidade técnica e gerencial, reduzindo os cargos em comissão e realizando os concursos públicos necessários, relacionar-se de modo democrático com os sindicatos e os fundos de pensão dos trabalhadores. Ora,
Isso não vale para o sistema de limpeza urbana? Ora, o sistema estatal de limpeza urbana não está considerado nesse compromisso dele com os servidores do Distrito Federal? Ora, ele vai se comprometer de cuidar bem dos funcionários de carreira e vai fazer o quê com os servidores do sistema de limpeza urbana? E pergunto mais, o que já foi feito e o que será feito para reestruturar e capacitar institucionalmente o sistema de limpeza urbana? Vai fechar? Vai privatizar? Vai entregar na bandeja para essa empresa que for escolhida? O governador precisa responder isso. Não apenas pela falta de transparência e, portanto, as desconfianças que isso gera, mas também pelo compromisso que teve com os trabalhadores do Distrito Federal. 10ª, os estudos de viabilidade técnica e econômico-financeira, na versão a que tive acesso, incluem a previsão de tratamento e disposição final de todos os resíduos sólidos dos serviços de saúde gerados no Distrito Federal, o que incluiria, portanto, aqueles gerados nas clínicas, hospitais e ambulatórios privados. Minha pergunta, é assim mesmo? Ou seja, o Distrito Federal vai se responsabilizar por um encargo que é privado? O hospital privado pode descuidar-se completamente do lixo que as suas atividades provocam e o governo, através dessa empresa, vai chegar lá e cuidar direitinho e a gente pagando? Se isso for feito, os hospitais particulares vão reduzir seus custos e, portanto, reduzir as suas cobranças ou vão aumentar os seus lucros? Tinha que estar isso no estudo desse porte de bilhões de reais. Outra proposta do governador Agnello, quando candidato, nesse trabalho, 13 propostas para um saneamento de qualidade para todos, ele diz implantar programas de coleta seletiva em todas as cidades do DF, assegurar a reciclagem, capacitar e contratar as cooperativas de catadores para trabalhar em condições dignas na seleção dos materiais coletados. A minha pergunta: como fica a contratação pelo governo do Distrito Federal das cooperativas e associações de catadores de material reciclado com essa PPP? Nós levamos anos para organizar os trabalhadores que selecionam lixo, que prestam um grande serviço ao meio ambiente, que obtêm uma renda para suas famílias. Nós levamos muitos anos para organizá-los em cooperativas. Ele vai desfazer isso num passe de mágica? Ele vai jogar no lixo essas cooperativas? Vai jogar no lixo a organização de milhares de trabalhadores que sobrevivem dessa coleta? Ou a empresa vai contratá-los como servidores? Por que que não fala? Por que que não diz? E por que que se rasga um compromisso que assumiu na campanha? Entre outra pergunta, mas estou terminando em breve, senador. Entre os objetivos principais dessa PPP, constante do aviso de consulta e audiências públicas, encontram-se a desoneração do governo do Distrito Federal, não somente da execução direta do serviço de limpeza urbana, como também de parcela ou da totalidade de seus custos. A otimização econômica da prestação de serviços com a consequente redução ou eliminação do déficit gerado por seu movimento. O envolvimento da iniciativa privada na execução de tais serviços e no provimento dos investimentos necessários à sua modernização. Mas eu pergunto, como o governo federal pretende se desonerar parcial ou totalmente, como ele diz, dos custos dos serviços de limpeza urbana? A limpeza vai ser feita por caridade de uma empresa para com a capital do Brasil? A concessionária não será remunerada pelos serviços que prestar e pelos investimentos que realizar? Claro que tem que ser paga e remunerada. Não tem a menor razão dessa ideia esdrúxula anterior de que o governo do Distrito Federal ficará isento do custo. Nós pagamos impostos, o governo usa o nosso imposto, e o nosso imposto nós pagamos para que nossas quadras sejam limpas.
Vai ter um pagamento. E por que assume que não vai pagar nada? Esta não é uma parceria administrativa onde todos os custos serão do poder público e mais o lucro da empresa? Claro que sim. Onde está dizendo que isso vai custar menos do que o serviço que é feito hoje? E isso leva a uma pergunta. O envolvimento da iniciativa privada pode ser dado como justificativa para a organização de um serviço público essencial? Ninguém é contra parceria público-privada, mas ela tem que estar de acordo com o interesse público. E a remuneração da empresa tem que ser feita para que, no final, contando que o governo paga a empresa e o serviço que a empresa paga, o público se beneficie. Que certeza a gente tem nisso? Com um valor tão alto de custo? Senhor presidente, eu ainda pergunto, por que no estudo de viabilidade técnica, na versão a que tive acesso, não há qualquer informação sobre metas evolutivas no tempo de coleta seletiva, de reciclagem dos resíduos sólidos, secos e de compostagem dos resíduos biodegradáveis? Ao longo de 30 anos, vai evoluir muito o sistema de coleta, de transporte e de tratamento de lixo. Isso evolui a cada ano e o documento não prevê isso. Há, de fato, prioridade nessa modelagem para a coleta seletiva, a reciclagem e a compostagem de resíduos sólidos, porque esse estudo não menciona o aproveitamento energético do biogás nos futuros aterros sanitários do Distrito Federal, aproveitamento que já vem sendo feito na Bahia, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais e em São Paulo, por exemplo. A grande inovação daqui para frente é transformar lixo em luxo. O lixo em energia, por exemplo. E isso é possível. Por que um contrato dessa monta por 30 anos não prevê, não diz como será feito esse aproveitamento do lixo para a geração de energia? Quero lembrar também, quase para concluir, que o gestor das PPPs, das parcerias público-privadas, ele declarou em uma reunião que a PPP, esta, não vai incluir incineração de resíduos sólidos. Eu pergunto, portanto, o governo federal pode assegurar a veracidade dessa afirmação ou foi uma leviandade desse senhor? Se assegura, ele insere uma cláusula no eventual contrato de concessão administrativa, vedando qualquer aditivo que inclua incineração dos resíduos sólidos que não seja parcela contaminada do resíduo do serviço de saúde entre os serviços públicos contratados? Como não vai incinerar? Se é uma parte do tratamento do lixo, não a totalidade do tratamento. Nós temos o tratamento do lixão, nós temos o tratamento incineração, nós temos o aproveitamento da transformação em energia. Obviamente, depois de fazer a coleta seletiva. Por que não se coloca a incineração? Não vai haver nada que se precise incinerar? Nada. Tudo vai ser aproveitado? Ainda não chegamos a esse ponto na tecnologia. Finalmente, eu quero dizer, senhor presidente, como pergunta ainda, que esta PPP, com os compromissos estratégicos de longo prazo que incorpora, deve ser levada à frente, não deve ser levada à frente, se não estiver previsto em um plano discutido ampla e democraticamente com a população e os demais setores interessados do Distrito Federal. É a vida dos moradores do Distrito Federal que está envolvida nisso. É a vida, é o funcionamento da capital de todos os brasileiros que está envolvida nisso. Não é possível que da cabeça de um governador, sem nem ao menos consultar o sistema de limpeza urbana, dizem que sem nem ao menos consultar a Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de Meio Ambiente não ser consultada num projeto dessa monta, desse custo, dessa duração de 30 anos, para fazer um serviço tão amplo, senador Jucá, desde a varrição até o tratamento do lixo, a população não vai participar? Vai ficar limitada a um discurso de um senador numa sexta-feira de manhã? O governador tem que dar explicação.
Por isso, mesmo que ele não tenha respondido ao documento anterior sobre o assustador, a meu ver, injustificável acordo com Singapura, eu vou transformar isso que aqui falei em um documento oficial e enviar ao governador o mais breve possível. Era isso, senhor presidente, que eu tenho para falar, rompendo até uma certa tradição que eu tenho de falar de Brasília como parte do Brasil. Mas, como senador do Distrito Federal, quando preciso, eu tenho que zelar pelos interesses dessa cidade, que, como é a capital de todos os brasileiros, tudo que aqui se passa repercute no país inteiro. Muito obrigado, senhor senador. Obrigado a você.